Amados, a partir de hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre o tema geral, o poder da paternidade, tá? O poder da paternidade. O objetivo principal dessas mensagens no mês de agosto é explicar por que ou que a paternidade divina, ela é um conceito crucial, basilar, dentro do cristianismo. A gente não tem um Deus que é afastado de nós, um Deus a quem nós tememos, temos medo, não é? Mas um Deus que tem atitudes e comportamentos paternais. Ele é nosso Pai. Ele é Pai para todos aqueles que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está lá em João, capítulo de número 1, versículo 12. E a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele é um Pai amoroso, provedor, protetor. Nesse sentido, a nossa paternidade, a paternidade humana, como seres humanos, nós devemos refletir, devemos ser um reflexo dessa paternidade divina. Um chamado para refletir o amor e o cuidado de Deus em nossas relações, especialmente com os nossos filhos. A paternidade, ela nos explica muito, queridos. Não somente sobre nossos filhos, o cuidado com os nossos filhos, mas como nós devemos tratar as pessoas. Há alguns anos, acho que foi 2020, salvo engano, nós recebemos uma menina chegada do Rio de Janeiro, recém-formada, terceiro sargento, pastor Josimar. E ela saiu da especialista após aquele período de pandemia, se apresentou em 2021, se eu não me engano, final de 2020 para início de 2021, e ela simplesmente não ia conseguir ir ao Rio de Janeiro para passar o Natal e o Ano Novo lá no Rio de Janeiro. O noivo dela não poderia vir, a família dela não podia vir, e aí eu cheguei em casa. Primeiro a gente tem que pedir autorização para a mais antiga, não é? Eu referi para ela, falei assim: meu bem, o que você acha da gente chamar a Esther lá para casa, que tal? Ela, meu bem, pode, vamos chamar. Chamamos ela, a menina chorou, me abraçou e nos considera como pais, sabe? Nós abraçamos aí, hoje a gente percebe, nós almoçamos com eles no sábado passado agora, e a gente tem realmente um carinho paternal. Então, a questão não é somente o posicionamento ou a postura de um pai biológico, de um pai sanguíneo, mas de um pai que abraça as pessoas, uma atitude paternal. Uma coisa bacana que a gente vê sempre aqui no pastor Simval é que as pessoas mais novas, eu nunca o ouvi me chamando de filho, apesar de eu ser mais velho do que ele alguns dias, mas ele sempre, quando vai conversar com alguém, muito poucos dias, né, pastor Thalita? E aí ele sempre conversa com as pessoas e fala assim: oi filho, oi filha, tratando das ovelhas, como filhos. A pastora Rosália também, sempre isso. Por quê? Porque são atitudes paternais, maternais. Não que a gente queira substituir, ou que nesse sentido queira se substituir os pais biológicos, mas é um tratamento afetivo, emocional, e muitas pessoas carecem realmente disso. Por isso, não me esqueci, eu quero ler Mateus capítulo 5, versículo 48 com os irmãos, para que a gente possa nortear a mensagem nesta noite, baseado em um subtema específico que já já eu transmito aos irmãos. O tema geral é paternidade, ou poder da paternidade. Eu quero ler Mateus capítulo 5, versículo de número 48, o último versículo desse capítulo. Mateus capítulo 5, versículo 48, o texto sagrado diz assim: parte do Sermão do Monte que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. O último versículo do capítulo 5, versículo 48, diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Feche teus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estar na tua casa, nesta quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025, falando sobre o poder da paternidade. Especificamente nesta noite, falando sobre a questão de nós aprendermos com a paternidade de Deus, de nós simplesmente ouvirmos
entendermos o que a paternidade divina tem a nos ensinar, e nós precisamos refletir não somente na criação dos nossos filhos, mas também no relacionamento com outras pessoas, com outros irmãos. No nome de Jesus, fala conosco. Amém, amém e amém. Hoje, então, nós estaremos falando sobre o que nós podemos aprender com a paternidade divina. O que nós podemos aprender com a paternidade que Deus faz ou manifesta para conosco. Nós precisamos entender que a paternidade de Deus, ela aponta para nós a sua postura, a postura de Deus como um modelo, como um padrão a nós seguirmos, para que nós possamos, nos seus passos, seguir. É um desafio. Nós vemos aí o próprio Jesus falando que nós devemos ser perfeitos. Na finalização, na conclusão dessa mensagem, eu vou chegar nesse texto, porque no capítulo tem pregadores, pastor Simval, que leem um texto, se afastam do texto, esquecem o texto, abandonam o texto, nunca mais voltam para o texto. Eu não sou desses pregadores. Eu vou voltar e fazer o fechamento em Mateus capítulo 5, versículo 48. Quando nós compreendemos a natureza amorosa e provedora de Deus, nós somos motivados, estimulados a refletir essas qualidades em nossas relações com nossos próprios filhos. Nós precisamos nos esforçar para sermos pais que amam, que cuidam, que guiam, à semelhança do nosso Pai Celestial. A gente vê, queridos, isso eu vou falar daqui a alguns instantes, uma verdadeira ausência de postura paternal de determinados homens que se consideram pais. E isto tem causado uma grande lacuna na vida das pessoas. Em 2023, nós falamos no mês de agosto sobre a paternidade e citamos muitas coisas que a gente precisa retomar, recobrar, para que nós possamos aprender com a Bíblia Sagrada, que aponta para Deus como Pai, qual deve ser a nossa postura. A gente precisa realmente se esforçar para cuidar, para guiar, para orientar os nossos filhos de acordo com a semelhança que nós olhamos no nosso Pai Celestial. A gente precisa relembrar uma coisa inicial, que nós nascemos e somos criados com a necessidade de referenciais. Nós, como seres humanos, somos seres imitativos. Nós acabamos imitando outras pessoas. É que eu não tive oportunidade, mas em palestras que eu ministro para família, para casais, eu tenho uma foto de um neto meu, o Elias, que ele está comigo e tal, e é interessante que a bermuda é a mesma, da mesma cor, tal, e estávamos parados, vendo os outros irmãos dele brincando numa loja de videogames e tal, e eu coloquei as mãos no bolso, ele olhou para mim, colocou as mãos no bolso, e minha filha tirou uma foto de nós de costas, os dois exatamente iguais, porque ele replicou nele uma postura que ele viu, um comportamento que ele viu em mim. Então, nós somos seres imitativos, nós aprendemos a partir da imitação. Por isso que a gente, quando vai ensinar as crianças a falar, a gente fala mamãe, mamãe, papai, e a criança fica pá, não é? E fica lá tentando imitar, ouvindo as palavras e as replicando por repetição. Então, nós precisamos de referenciais. Entenda isso. Gente que não teve referenciais, ou gente que não teve bons referenciais, fica desorientada, desgovernada, sem direção certa, sem rumo definido, sem alvo, sem propósito, sem saber o que fazer. E homens desgovernados, homens desorientados, homens sem alvo, sem propósito, acabam até gerando filhos, mas eles não querem agir como pais. Muitos pais de hoje fazem parte de uma geração que jogou fora a sua autoridade. Permitam-me a licenciosidade, que não é poética, mas é anedótica. Pais bananas criam filhos goiabas e jogam os abacaxis para a sociedade. Vou dizer de novo, que isso é frase de status de WhatsApp. Pais bananas criam filhos goiabas e acabam jogando esses abacaxis para a sociedade. Porque não tem postura, não tem... Eu estava vendo hoje um meme no Instagram, aquele horário de intervalo,
pastor Alex, irmão Alex, já pastoreei, já profetizei Alex Damasio como pastor, não é? Recebe aí no nome de Jesus, não é? Naquele momento que a gente tem de intervalo de uma tarefa e outra, vai tomar um cafezinho, coisa rara no serviço público, tomar café, não é? E aí eu estava lá vendo uns memes, de repente o camarada mostrando como eram os pais na década de 80. Camarada barrigudo, com boina, mastigando um palito de dente, olhou o filho fazendo coisa errada e disse: pula para fora, tal. Só basta sinais. O menino ia 90, década de 90, já puxa o cinto, puxa chinelo, não é? Aí década de 2000 para frente, já puxa o chinelo, olha para o filho, então bota de lado, aquela coisa toda não pode, não é? 2020 para cá, todo mundo fica olhando, fazendo graça, rindo. O menino fazendo graça no supermercado, birra no supermercado, não é? E aí a gente vê determinadas liberdades excessivas que se dão e as crianças, filhos batendo na cara de pai, filho batendo na cara. Se eu fizesse isso com meu pai, irmãos, em 2 minutos eu estava indo buscar os meus dentes no chão. Só apanhei do meu pai uma vez, irmãos. Uma vez. Já falei isso aqui. A minha mão é menor do que a mão da minha esposa. A minha aliança é menor do que a aliança da Andréia. Mas eu sou mais alto lá de casa. Sou mais alto que era o meu pai, do que o meu irmão. E eu puxei a minha mãe em questão de mão. Mas o meu pai, ele tinha uma mão que parecia uma raquete de tênis, irmão Wesley. E aí minha mãe, uma vez, aquela história de quando você faz alguma coisa, uma bagunça, a mãe fala assim: quando teu pai chegar em casa, eu vou contar para ele. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus. E o meu pai tentou me bater, eu pensava que era já um protótipo do filme do Matrix. Tentei me desviar, e aí a mão dele pegou aqui nos meus rins, não é? De raspão, irmãos. E ficou aquele negócio ardendo. Foi a primeira tatuagem, não é? Sem tinta que o meu pai fez em mim. A verdade, a única, não tenho tatuagem. Não que eu reprove isso, mas não é assunto para esse momento. Mas nunca mais meu pai me bateu. E a minha mãe eu apanhava todo dia. Todo dia. Estava em casa todo dia, meu pai para o trabalho. E aí depois daquele dia que meu pai me bateu, minha mãe disse: vou falar com teu pai. Não, pelo amor de Deus, mãe, desculpa, perdão. Eu faço qualquer outra coisa porque eu não queria mais apanhar do meu pai. Então, havia um respeito, ainda há casas com respeito. Pastor Lúcio, ele sempre ministra no final dos cultos aqui, quando ele vai ministrar a bênção apostólica, que na sua casa haja respeito. É o que falta muito nos dias de hoje. Eu converso com pessoas de mais idade do que eu, sempre chamo o senhor: não, pode chamar de você. Disse: eu não consigo, é mais forte do que eu aprendi dos meus pais a respeitar as pessoas mais velhas e chamá-las de senhor e de senhora, não tem como eu fugir disso. Então, a partir disso, nós temos uma pergunta intrigante, porém motivadora, estimulante. Você já parou para pensar por que é que Deus escolheu se revelar ao mundo como Pai? A paternidade é o início e o fim de tudo para nós. Ter ou não ter paternidade fará toda a diferença. Não quero entrar na questão da orfandade, de pessoas que se sentem órfãs, pessoas que têm pais ausentes, pais que nunca se manifestaram, pessoas que são criadas por pais, mas não têm um bom relacionamento, ou pessoas que talvez nunca tenham conhecido seus pais. Paternidade é um conceito que vem do latim paternitas, e que diz respeito à condição de ser pai. Isso significa que o homem que tenha um filho tem acesso à paternidade. Diante disso, queridos, pessoas que não tiveram um pai, ou que não tiveram um bom pai, são inclinadas, pastor Josimar, a não terem uma boa perspectiva da paternidade de Deus. Quem não teve pai, um pai ausente, ou não teve um bom pai, quando alguém apresenta a Deus como sendo pai, a pessoa pensa o seguinte: não vai dar certo, porque eu não tive pai, porque o meu pai não foi bom. Será que Deus será um bom pai para mim? Essa pessoa pensa assim justamente por conta da falta de referências. É por isso que tanto o inimigo quanto o mundo querem deturpar, distorcer, perverter e destruir a imagem e o conceito de paternidade. Até Sigmund Freud, conhecido como pai da psicanálise, por exemplo, ele sugeriu que nós devemos responsabilizar os nossos pais por todas as falhas da nossa vida. Tem alguma falha?
culpa pai, culpa mãe. É fácil, né? Parece que é uma herança adâmica. Adão, por que você comeu do fruto proibido? Foi a mulher que tu me deste. Eva, porque foi a serpente. E a gente vai sempre passando para os outros a culpa. Qualquer semelhança com a atualidade do Brasil é mera coincidência. Não conheço, nunca vi, não soube. E por aí vai. Daí a urgência que nós devemos dar à atitude de nós desconstruirmos paradigmas, coisas consolidadas de modo cultural, social e até antropológico, que desvalorizam a figura paterna. E nós devemos reconstruir a concepção de paternidade àqueles que buscam uma referência em suas vidas. Além de tudo isso, a intenção de ensinar sobre paternidade exige mais do que ser alguém que exerce autoridade sobre outras pessoas. A igreja precisa resgatar, sempre, continuamente, o ensino e a pregação sobre paternidade. A gente precisa entender que nós precisamos do resgate, do ensino a partir da palavra de Deus, da presença, do comportamento da paternidade em nossas vidas. E por que é preciso esse resgate? Porque muita gente quer diminuir ao extremo essa responsabilidade, pastor Wesley. Tem até quem tenta simplificar a paternidade, dizendo que existem somente 4 tarefas básicas que nós devemos fazer com os nossos filhos: vestir, alimentar, dar banho e colocar na cama para dormir. Como se isso já não fosse um grande desafio. Meninos de hoje, irmãos, já nascem com processador octa-core, com Wi-Fi 6G, e difícil de segurar, gente. Minha filha mandou fotos da minha neta ontem. Ela foi comprar um pacote de fraldas, chegou em casa, a menina rasgou as fraldas, jogou no chão, espalhou as fraldas todas. Eu falei, gente, vocês são muito benevolentes. Se fosse no meu tempo, eu nem teria encostado no pacote de fralda. Um tempo atrás, eu fui para o Rio de Janeiro passar férias. Na verdade, eu fui tirar uns dias junto com a família. Fiquei na casa da minha filha, apartamento pequeno. Minha filha, pai, o senhor pode ficar no quarto das crianças? Já entendi como um desafio, mas vamos lá. Pastor Cláudio Duarte disse que filho a gente beija, neto a gente lambe. Mas tem limite para tudo, né? E aí, eu dormia na cama de um deles, tinha uma cama auxiliar embaixo, irmã Simone colocou os 2 pequenos ali, só tinham 3 filhos, hoje tem 4, a mais velha. A mais velha ficou dormindo em cima, né, a neta. E aí, chegou naquele momento, eu falei, vamos apagar a luz, vovô vai dormir, aquela coisa toda, vamos todo mundo dormir, para amanhã a gente sair para passear, para tomar sorvete, tá bom, vovô, tal. Aí a Helena, que hoje ele está com 10 anos, virou, vovô, eu sei contar até 10. Eu falei assim, que bacana, ela só quer ver 1, 2, e eu já estava quase pregando os olhos. Ela terminou 10 e falou, parabéns, minha filha, Deus abençoe. E aí o Elias falou assim, eu também sei contar, vovô. Se tudo bem, amanhã você conta ali 1, 2. Irmão, eu fiz isso até 1h da manhã. Então não pense que colocar na cama para dormir é uma tarefa fácil. É difícil hoje em dia. Então quando a gente olha para Deus, a gente vê determinadas características que a gente precisa trazer para as nossas próprias vidas. Sim, há coisas que nós não podemos fazer. Deus é Salvador, Deus é o sumo pastor, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é todo-poderoso, mas Ele também é Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, porque nós não recebemos o espírito de adoção para mais uma vez estarmos atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção para por meio dele chamá-lo Abba Pai.
Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele nunca perdeu uma batalha, é eterno, Ele vive de eternidade a eternidade, os seus dias não têm fim, mas Ele é o meu Pai e o seu Pai, em nome de Jesus. Pastor Mantovani, como é possível neste mundo que abandonou os seus valores? Falar da paternidade divina, se na maioria das vezes não podemos ver a paternidade terrena sendo exercida de forma correta. Como é que a gente pode dar sentido à palavra pai relacionada a Deus? Aprender com isso na atual realidade. Primeiro, a gente precisa entender que a paternidade está nas Escrituras. A paternidade de Deus está registrada nas páginas sagradas. De todas as características que nos apontam para Deus, e todas elas são impactantes, mexem conosco, nos deixam até desconfortáveis. Pastor, há atributos de Deus que nos deixam desconfortáveis? Sim, a onisciência. Ele sabe de absolutamente tudo. Não sei se os irmãos conhecem um corinho antigo, que ainda bem o pastor André não está aqui. Mas esse corinho diz: Deus está vendo como chamas de fogo o que andas fazendo escondido entre o povo. Não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Ele vê. Um provérbio árabe diz que numa noite sem lua, numa noite sem iluminação, num quarto escuro, sem iluminação, em uma mesa de mármore escuro, Deus consegue ver uma pulga em cima desta mesa, porque aos olhos de Deus nada escapa. Querido, se a onisciência de Deus não te deixa desconfortável, a mim me deixa. Há atributos de Deus que nos deixam desconfortáveis, mas há uma característica que parece falar de modo mais estonteante conosco: a paternidade de Deus. Nos 4 evangelhos nós vemos inúmeras características de Deus reveladas a nós, mas parece que Jesus quis destacar, colocar em caixa alta, em negrito, com marca-texto, essa questão da paternidade. As questões em que Jesus está envolvido, registradas pelos evangelistas, e suas palavras não deixam dúvida quanto a isso. No seu batismo, Mateus capítulo 3, versículo 17, quando o próprio Deus diz em forma de voz audível: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. No Sermão do Monte, Mateus 5,48, que nós devemos ser perfeitos como Deus é. No ensino sobre oração, Mateus 6,9, Pai nosso que estás nos céus. No cuidado de Deus para conosco, Mateus 6,32. No Evangelho de João, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 10, 14, 15, 16 e 17. Nas parábolas, em Lucas, por exemplo, capítulo 15, do 11 ao 32, que fala sobre o filho pródigo e Deus como pai que espera o seu filho voltar para casa para perdoá-lo, abraçá-lo e cuidar e guiar a sua vida no nome de Jesus. A paternidade de Deus está na Bíblia. E o que a gente aprende com a paternidade de Deus? Talvez outro de seus atributos que é inerente à sua própria pessoa, porque João, na sua primeira carta, capítulo 4, ele diz que Deus é amor. Ele não somente manifesta amor, ele não somente exercita amor, ele não somente pratica amor, ele é amor em sua essência. O amor de Deus, ele é tão estonteante, queridos, tão desconcertante. João capítulo 3, versículo 16, é um versículo que o pessoal fala, que os teólogos falam, muita gente fala, que se toda a Bíblia fosse perdida e só se conseguisse resgatar João 3,16, seria suficiente para salvar toda a humanidade com compêndios teológicos profundos. O próprio Deus
por meio de Jesus Cristo, transmite que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor, amor incondicional, amor de modo irrestrito. O amor nos torna pessoas iguais. O amor, o exercício da arte da paternidade, na verdade é a arte de amar. Porque não há como dissociar, pastor Simvaldo Souza, o exercício da paternidade do amor. O amor ao próximo busca o bem do próximo. E a sua verdadeira medida é o quanto ele, o amor, se dá para esse fim. Pois o amor é um princípio de ação e não de emoção. O amor não é apenas um sentimento, o amor é simplesmente a bondade em prática, exercitada. Quando nós amamos alguém, quando nós nos preocupamos com alguém, quando nós nos interessamos pelo bem de uma pessoa, isso é amor. Algumas vezes nós achamos que o serviço cristão é o único indicador de que estamos crescendo espiritualmente. Servir é graça. Glória a Deus porque servir é graça. Glória a Deus porque existem irmãos e irmãs voluntários da igreja que servem por graça e de graça. Só que, na verdade, os nossos relacionamentos humanos são sempre ótimos indicadores de nossa vida espiritual. Como você se relaciona com as pessoas, até mesmo no trânsito, até mesmo quando você é ofendido. Teve gente do mais alto, vou falar, por favor, depois editem, do mais alto nível, da mais alta corte do Brasil, que não conseguiu ser contrariado e mostrou um dedo que ninguém deveria mostrar. No estádio, irmãos. Por quê? Porque simplesmente, talvez o único amor que tem é o amor próprio. Posso estar enganado. Estou aberto ao diálogo, à réplica e à tréplica. Quando a gente alimenta o amor ao próximo, torna-se uma fonte certa de adoração a Deus. Eu me lembro de um rapaz, e eu já vou concluindo essa mensagem. Ele sempre queria parecer com Jesus. Ele orava, jejuava, ia para congressos, para vigília, trabalho de oração, café com Deus, ia para intercessão na Oceano da Graça. Orava, e todo simpósio, congresso, ele estava lá. Mas ninguém notava que ele parecia com Jesus, irmã Tânia. Até que um dia ele saiu atrasado de casa. Ele saiu correndo para a estação do metrô e disse: meu Deus, logo hoje que eu queria parecer com Jesus. E tinha um menino com um tabuleiro perto da estação do metrô. E ele foi passando com a sua bolsa, o menino estava montando aquelas balinhas, aqueles confeitos, aqueles chocolates, pirulitos. O rapaz passou com aquela sua mochila, jogou pirulito para um lado, bala para o outro. O menino começou a chorar. E ele olhou, ou ele pegava o trem, ou pegava aquela composição, pegava aquele vagão, ou ele voltava para ajudar o menino, e ele pensando: logo hoje que eu queria aparecer com Jesus. Ele voltou, o trem foi embora. Ele disse: calma, meu filho, senta aí direitinho, o tio vai te ajudar, eu vou arrumar tudo. Onde é que ficam as balas? Aqui. O pirulito para cá, chocolate para aqui. E foi pedindo doce e tal, e foi colocando. E disse: como é que tá? Nossa, moço, ficou melhor do que quando eu arrumo. E aí ele falou assim: tá tudo bem, agora eu vou para o trabalho, mesmo chegando atrasado. Ele disse: tá bom, tchau, Deus te abençoe. E o menino segurou no braço dele: posso fazer uma pergunta, tio? Se pode. O Senhor é Jesus? Quando menos nós esperamos, por uma pequena atitude, pelo amor demonstrado, talvez de modo desenfreado, de modo impensado, as pessoas veem Jesus em nossas vidas e estamos simplesmente refletindo Deus como Pai aqui na terra. O ato de amar que Deus nos ensina é aquele em que somos voluntários nesse amor. Ninguém pede para amar. Ninguém deve ordenar amar. Deve ser algo espontâneo, voluntário. O ato de amar nos faz aceitar ter responsabilidades uns pelos outros. Nos faz aceitar e perdoar os que falharam contra nós. Nos faz aceitar de forma desinteressada uma relação com o próximo. Não há nada, queridos, que eu e você possamos fazer para Deus nos amar mais.
Em contrapartida, não há nada que eu e você façamos de errado que nós possamos simplesmente entender que Deus não nos ama mais. Ele nos ama, estando certos ou errados, Ele nos ama e ponto. Coloque-se de pé, por gentileza. Sentir-se um filho de Deus é, sobretudo, se sentir amado, se sentir amparado. Porém, parece que paira sobre a nossa geração um espírito de orfandade, espírito de individualidade, de independência. Nós somos seres dependentes, queridos. Dependemos do amor de Deus. Isso nos faz, quando pensamos e sentimos que estamos órfãos, isso nos torna ingratos diante da paternidade, que é latente, que é patente de Deus como Pai e Pai Criador. Entenda bem, não é sobre ter ou não ter pais terrenos. É sobre nós nos sentirmos filhos de Deus. O amor da paternidade de Deus não se limita apenas a dar algo aos filhos. Com Deus a gente aprende uma coisa muito importante. Para o filho, muito mais do que presentes, o que vale é a presença. Tem filhos que trocariam qualquer presente pela presença dos pais. Por isso que a gente não pode entender Deus como apenas um abençoador, mas como Pai. Recentemente celebrei o casamento do Ryan. Ia falar em inglês já, Ryan. Desculpa, é a prática. Do Ryan, da Mariana. E eu disse para eles: não basta vocês simplesmente convidarem um celebrante para invocar, para convidar Deus e não querer ouvir o que Ele tem a dizer. Não basta a gente querer a bênção e não querer a presença do abençoador. Pastor, o senhor disse que ia voltar para Mateus 5,48 e eu vou. Pastor, nós somos imperfeitos, terrenos. Somente o Pai Celestial tem perfeição. Por que Jesus colocou o sarrafo tão alto, pastor Wesley? Sede vós perfeitos. Uau, ele vai falar sobre quem? Membro do Sinédrio. Ele vai falar sobre César. Ele vai falar sobre Caifás. Não, Jesus disse: sejam vocês perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Há três coisas que eu quero dizer por que Deus quer que nós sejamos perfeitos como Deus é. Primeiro, Deus nunca propõe para seus filhos um padrão baixo. O que Deus tem para você não é rasteiro. O que Deus tem para você é alto, é soberano, é excelente, é divino. Segundo, o que Deus espera de nós, minimamente, é o esforço para nos aperfeiçoarmos. Deus não quer as nossas vidas cheias de mesmice. Ele quer que você viva sempre um passo maior do que o outro na sua vida, no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que, em nome de Jesus, o próximo voo será sempre maior do que o voo anterior na tua vida, na tua paternidade, na tua casa, na tua família e no teu casamento, no nome de Jesus. Terceiro, Deus exige de nós perfeição em nossa esfera de atuação. Como Deus é perfeito, eu tenho que olhar para Ele. Ah, mas pastor, todo mundo faz desse jeito. A primeira filósofa da minha vida, a dona Ivani, ela sempre me diz: você não é todo mundo. Olhe para Deus, volte os seus olhos para Deus, siga o exemplo de Deus, baseie-se em Deus, Ele é o teu padrão. Agora aprenda uma coisa, para a gente fechar.
Deus nos constituiu como pais não simplesmente para sermos médicos. A propaganda que passava na hora do almoço, jornal do esporte, era do Gelol. O menino machucava, o pai corria no campo com a bisnaguinha de Gelol. E aí sempre dizia, não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Não basta ser médico, irmãos. Não basta só... Até o mertiolate hoje parou de arder, irmão. Geração mimizenta. Minha mãe vinha, eu já ficava curado antes, quando ela ia com aquela... Aqui, irmãos, aquela espátulazinha diabólica. Não, mãe, não, mãe, não, mãe. Já passou, mãe, não. Irmão, quando passou... Mãe, mas isso é ruim demais. Aí a outra filosofia da Dona Ivali, meu filho, remédio ruim é que é bom. A gente não pode ser só médico para tratar feridas externas. Como pais, nós precisamos ser cirurgiões com bisturis em nossas mãos. E às vezes a cirurgia deve ser feita sem anestesia. Só que a gente não consegue ser pai sem primeiro aprender a ser filho. E a gente não consegue ser filho sem entregar a vida para Jesus e sermos abraçados em adoção por Deus. Por isso eu pergunto, alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Alguém que deseja se tornar filho de Deus nessa noite? Ou retornar a ser filho de Deus, se reconciliar? A oportunidade está aberta para você, em nome de Jesus. Nós vamos orar.